que foi encontrado, gente, em Sabará, o corpo do jovem de 23 anos que caiu no Ribeirão Arrudas na quarta-feira da semana passada. Lembra? Nós estamos acompanhando. Ele estava na garupa da moto de um colega. Aí essa moto derrapou, bateu na mureta de proteção da avenida. Os ocupantes foram arremessados na água. Desde então, não tinha mais notícia. O colega foi resgatado, né? Mas aí o Luiz Gustavo seguia desaparecido. De lá para cá foram, olha, horas e horas de buscas, tanto dos bombeiros quanto dos parentes do Luiz. Todos muito aflitos por notícias, esperando, sem saber onde ele estava. Hoje veio uma notícia muito triste. Quem tem as informações agora ao vivo é o repórter Gabriel Rodrigues. Gabriel, boa tarde. Mais uma vez para você e para quem está acompanhando o nosso balanço geral, o corpo do Luiz Gustavo foi encontrado nesse ponto de onde a gente fala ao vivo agora, a cerca de 2 quilômetros do local de onde ontem nós conversamos com o Corpo de Bombeiros no limite entre as cidades de Belo Horizonte e Sabará. Atrás daquela pedra onde agora você está vendo aí vários homens do Corpo de Bombeiros é onde o corpo foi localizado. A gente está aqui em um ponto que é mais baixo ali dentro do rio e do lado de fora mais alto. Pessoas que estavam passando dentro de um ônibus do transporte público coletivo avistaram algo boiando dentro da água e eles perceberam também que muitos urubus estavam sobrevoando aquela região e decidiram então acionar a polícia militar. Eu vou caminhar agora com o Birajara Silvano. Se você puder, Bira, descer só um pouquinho aqui, porque aqui de baixo você vai conseguir ver que ali na lateral também tem homens da Polícia Militar. Eles estão conversando, inclusive, com o responsável do Corpo de Bombeiros por essa ocorrência. Eles vieram para preservar o local enquanto o Corpo de Bombeiros atua nesse trabalho de resgatar o corpo do Luiz Gustavo. Um trabalho extremamente difícil, não só pelas condições em que esse corpo foi encontrado, como também pelo tempo em que ele permaneceu dentro da água. Agora, o lugar em si também traz uma extrema dificuldade para a retirada desse corpo, justamente por estar atrás de uma pedra e ainda existir a correnteza do rio separando esse ponto de onde nós estamos daquele ponto onde ele foi encontrado. Se isso acontecesse na lateral de cá, onde só tem pedras, essa retirada já seria difícil, mas ainda assim ela seria um tanto quanto mais fácil do que como vai acontecer agora daquele outro lado de lá. Eles subiram também o drone, a gente tem imagens que mostram do alto aí esse local onde nós estamos agora, mas a imagem é muito forte, é de um corpo já encontrado sem vida, então por isso que a gente não vai exibir essas imagens aqui, inclusive em respeito à família do Luiz Gustavo. A gente sabe que eles estão empenhados aí desde o momento do desaparecimento em localizar o Luiz Gustavo. Depois de um certo ponto, eles já tinham entendido que iam acabar localizando apenas o corpo do Luiz Gustavo, mas ainda assim eles resolveram se empenhar nas buscas junto com o Corpo de Bombeiros. Se você puder ir na frente, Bira, para facilitar o caminho para você aí, ali em cima, junto com as viaturas do Corpo de Bombeiros, estão também os familiares do Luiz Gustavo. Eles informaram para a gente, no momento em que souberam que o corpo tinha sido encontrado, eles estão muito abalados, eles não quiseram conversar por enquanto com ninguém da imprensa que está aqui, mas ao longo desses dias de busca nós conseguimos conversar com vários familiares dele que estavam bastante empenhados aí em localizar o corpo do Luiz Gustavo. Ô Bira, não precisa ir lá tão perto assim, não, a gente pode voltar daqui para poder mostrar um pouco melhor como é que foi esse trajeto. Você que acompanha sempre o Balanço Geral deve ter percebido que ontem a gente entrou ao vivo com um militar do Corpo de Bombeiros mostrando um pouco mais a região ali onde as buscas estavam sendo concentradas. Eles centralizaram essas buscas em 3 pontos. Um que era anterior ao local onde o acidente aconteceu, afinal eles estavam trabalhando com todas as possibilidades, e os outros 2 depois do ponto onde o acidente aconteceu. Daqui a gente consegue ter uma visão um tanto quanto diferente do trabalho do Corpo de Bombeiros, porque foi por aqui que eles desceram. Eles foram levando aí alguns equipamentos, inclusive maca, para poder auxiliar nessa retirada do corpo, dessa parte mais baixa, mais íngreme, mais acidentada, para que ele possa ser trazido aqui para o lado de cima. Eles já acionaram também a perícia da Polícia Civil para poder determinar aí, fazer esse trabalho pericial mesmo, para ter um laudo, um atestado. Você está vendo ali agora mais um ônibus do transporte coletivo passando por aqui, e foi mais ou menos desse jeito que o corpo foi encontrado. As pessoas estavam dentro do coletivo, que acaba passando um pouco mais alto do que a rua, e lá de dentro eles visualizaram algo boiando dentro do leito do rio e depois alguns animais perseguindo aí esse objeto, que até então eles não sabiam que era um corpo que estava boiando por aqui.
Vamos voltar para lá para continuar acompanhando esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora que quem está acompanhando o Balanço Geral já entendeu como é que foi toda essa dinâmica, então permanecem aqui os homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil para realizar esse trabalho lá embaixo. Só que eles já deram início também à retirada do corpo. A gente agora consegue mostrar com mais tranquilidade para vocês, porque eles já estão inclusive abrindo o saco preto para a colocação desse corpo aí, né? Então a gente não vai mostrar essa imagem que é extremamente forte para vocês. O que a gente sabe até agora é que o Luiz Gustavo, esse jovem, estava na garupa de um amigo quando o acidente aconteceu. Esse amigo, ele chegou a ser resgatado pouco depois do acidente e desde então eles estavam buscando pelo Luiz Gustavo. Primeiro eles encontraram um tênis bem próximo ao local do acidente. Horas depois eles encontraram o capacete que estava sendo utilizado pelo Luiz Gustavo e por isso a família continuou ali as buscas até a mulher com quem ele tem um filho, que inclusive está grávida do Luiz Gustavo, auxiliou nesse trabalho. Ela, o irmão dele, a mãe, todos vieram para vários pontos diferentes aqui, tanto do Ribeirão Arrudas quanto do Rio das Velhas, realizar essas buscas aí pelo corpo do Luiz Gustavo. Eles estão lá em cima e você vai perceber que eu não quis me aproximar lá porque esse é o momento mais complicado para a família. A gente veio conversando com eles ao longo dos últimos dias, mas até então era nessa expectativa de se encontrar. Agora que foi achado, acho que eles começam a ter essa clareza de que o Luiz não vai mais voltar para casa, então eles estão realmente muito abalados e por isso eu não encostei lá para conversar com eles, mas a gente já sabe qual é o sentimento dessa família, né? Por um lado, a dor da perda, né, de não ter mais aquele alguém que eles amavam tanto dentro de casa, mas por outro o alívio, porque agora essa família vai poder dar um último adeus para o Luiz Gustavo, fazer um sepultamento digno para ele. Afinal de contas, ninguém iria gostar de ver um familiar nessa circunstância, né? Dentro da água, boiando dentro de um rio, a esmo, sem saber em que ponto exatamente ele estava. Eu volto a comentar para vocês agora sobre a dificuldade do Corpo de Bombeiros para enaltecer, inclusive, o trabalho dos militares aqui de Minas Gerais, que são sempre muito empenhados em tanto resgatar as vítimas, quanto inclusive em buscar pelos corpos. Hoje a gente está completando 7 dias de buscas. De acordo com os protocolos do Corpo de Bombeiros, hoje seria o último dia de buscas, justamente porque depois desse prazo a ocorrência ela permanece aberta, mas as buscas são interrompidas porque já não há muita esperança de se encontrar o corpo, a pessoa com vida, na verdade, ou o corpo em condições. Então, por isso as buscas seriam interrompidas, mas poucas horas antes dessas buscas serem interrompidas, eles acabaram com a ajuda de populares localizando o corpo do Luiz Gustavo. Daqui para frente, toda essa parte burocrática, né? Chega a Polícia Civil para realizar a perícia no local, para realizar a perícia no corpo. Esse corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde também passa lá por um trabalho de perícia. A família que está aqui foi até lá e já conseguiu identificar, tanto pelas imagens dos drones que mostram aí qual é a roupa que o Luiz Gustavo estava usando no dia, quanto presencialmente já reconheceram o corpo, mesmo estando em um estado de decomposição mais avançado por ter permanecido dentro da água durante tanto tempo. Ainda assim, por uma questão legal, eles também devem ir até o Instituto Médico Legal, fazer mais uma vez esse reconhecimento final, para só depois esse corpo ser liberado, para que a família possa fazer o velório e o sepultamento do Luiz Gustavo. A gente lá e vai continuar por aqui, assim como tem feito desde o começo, desde o primeiro dia em que o acidente aconteceu, acompanhando os trabalhos para trazer uma finalização dessa história tão triste para essa família. O Luiz Gustavo deixando aí uma filha pequenininha e um filho ainda na barriga da esposa, uma história muito, muito triste, né, Laí? Triste. Ô, Gabriel, ele caiu em qual trecho ali do... E foi descoberto agora o corpo em Sabará, né? Mas onde ele caiu? Olha, ele caiu, eu vou tentar explicar para vocês em 3 pontos diferentes para vocês terem essa noção. Já era lá na parte da Andradas, né, dentro de Belo Horizonte. Só que quem conhece Belo Horizonte vai ter uma noção melhor do que eu estou falando aqui agora. O rio, ele acaba passando dentro de cimento, né? Eles fizeram ali aquela parede de cimento no rio e até em alguns pontos no leito. Então ali a gente tem uma reta praticamente. Só que quando vai chegando ao fim Belo Horizonte, já se aproximando dos limites de Sabará, a geografia ela vai mudando. O Bira ele vai conseguir mostrar pra gente um pouco melhor aqui, que nesse ponto se assemelha... Aí ó, eu vou terminar essa explicação depois, mas só para mostrar
mostrar para vocês o que eu estava dizendo, né? A viatura aí, ó, da Polícia Civil, o rabecão do Instituto Médico Legal, chegando agora aqui nesse ponto para poder auxiliar nesse trabalho de retirada do corpo. Agora, Bira, se você puder voltar aqui para eu poder mostrar para quem está acompanhando o Balanço Geral e explicar isso que o Lair perguntou, vai me ajudar bastante. Porque é o seguinte, a geografia aqui do local, ela é formando praticamente uma cachoeira. Bira, se você puder vir aqui fazendo um favor para a gente poder mostrar, quem está acompanhando a gente agora, Lair, vai entender melhor com a imagem do que só com a minha explicação, isso que você está me perguntando agora. Enquanto lá em BH, a gente percebe que tudo foi feito de cimento para que o rio ele tenha uma linha reta, né? Eles mudam o curso do rio para caber dentro da cidade. Bira, daqui você vai conseguir mostrar melhor o que eu quero falar para eles. Ó, vocês conseguem ver que aqui o rio ele faz diversas curvas, ele é orgânico, ele é natural. Naquele ponto onde a gente estava conversando ontem, que é exatamente no limite entre Sabará e Belo Horizonte, existe um trecho bem parecido com esse aqui. Por isso as buscas estavam concentradas lá. Eles imaginavam que por ter essa grande quantidade de pedras, o corpo ficaria retido naquele ponto. Só que aí tiveram as chuvas do final de semana, o leito do rio subiu, a água se elevou e, portanto, esse corpo conseguiu passar daquele ponto. Agora, onde a gente está a cerca de 2,5 km desse ponto que eu estou comentando com vocês, lá próximo de onde ele caiu. Então, esse corpo provavelmente percorreu cerca de 10 km. Do ponto onde ele caiu ao ponto de onde a gente falava ao vivo ontem, 6 km. Do ponto de onde a gente falava ontem até agora, 2,5 km. Então, daí 8,5 km de distância entre o ponto onde ele caiu e esse ponto onde ele foi encontrado. Muitas perguntas ainda vão ser respondidas por essa investigação policial, como principalmente o fato dele ter parado daquele lado de lá, porque vocês vão perceber, ó, a água ela vai descendo pela lateral esquerda de vocês que estão aí acompanhando a imagem e passa bem próximo àquela pedra, mas para o corpo ter chegado até ali, ele teve que vir percorrendo todo esse ponto, passado por cima das pedras. Ontem, quando eu conversei com o pessoal do Corpo de Bombeiros em relação a essas buscas, eles que já são aí especialistas nesse tipo de caso, disseram que quase sempre, depois que alguém cai na água e acaba perdendo a vida, se esse corpo afunda, depois de 3 dias ele boia. Então, quais são as principais possibilidades ainda? Tudo ainda vai ser confirmado pelos bombeiros e pela Polícia Civil. Mas a principal possibilidade, Lair, é que realmente ele tenha falecido no momento da queda, a cerca de 8,5 km daqui, que em algum momento esse corpo tenha ficado submerso e por isso não foi encontrado durante as buscas, mas que depois desses 3 dias esse corpo tenha boiado, flutuado e aí sim tenha vindo descendo todo o ribeirão até chegar nesse ponto onde os trabalhos estão acontecendo agora. E por isso essa dificuldade da localização do corpo, porque a gente vendo de fora, sem entender direito como é o funcionamento desse trabalho, talvez fique se perguntando como que não encontraram isso antes. Mas são vários fatores que acabam dificultando esse trabalho, como por exemplo o fato do corpo afundar e depois boiar, o fato de existirem muitas pedras e a exemplo de como foi nesse caso aqui agora, o corpo está escondido atrás de uma pedra e as roupas que ele estava utilizando eram roupas escuras e isso também acaba dificultando um pouco mais, porque imagina comigo, se fosse uma roupa verde ou laranja, como é o uniforme do Corpo de Bombeiros, de longe eles já conseguiriam avistar, mas esse fato das roupas serem um pouco mais escuras, camufladas aí em tons de cinza e marrom, como são as pedras aqui do rio, isso tudo vai dificultando um pouco mais o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas vale ressaltar que em instante nenhum, Lair, essas buscas foram interrompidas e eles desistiram aí de procurar o corpo do Luiz Gustavo. Pelo contrário, eles se dividiram em várias frentes, enquanto tinha gente lá onde o acidente aconteceu, também tinham militares no ponto onde ontem nós entramos ao vivo e aqui também ao longo desse trecho as buscas estavam acontecendo. E aí a gente sempre fala, né, que a população ela precisa e deve contribuir com as forças de segurança, com a polícia, com o Corpo de Bombeiros. Afinal, essa parceria com a comunidade pode ajudar a auxiliar em vários casos, como foi nesse aqui, né? As pessoas estavam passando dentro do ônibus do transporte público coletivo, acabaram visualizando a possibilidade de existir um corpo por ali e aí sim eles acabaram informando a polícia. Tem um militar chegando aqui agora, acho que ele vai falar alguma coisa pra gente. O que o senhor falou? Desculpa, eu tô ao vivo, eu não consegui ouvir. Eu vou repassando pra vocês aí. Eles vão começar a retirar o corpo, eles estão pedindo para a gente se afastar daqui para não visualizar esse caso, né? A gente sabe que isso não pode ser mostrado na TV aberta, e também em respeito à família. A gente vai seguir aqui acompanhando, Lair, e assim que tiver alguma novidade em relação a isso, eu volto para contar para você e para quem está acompanhando o Balanço Geral há tantos dias também na expectativa junto com essa família, mas infelizmente a história termina dessa maneira trágica, com o corpo do Luiz Gustavo sendo encontrado nesse ponto aqui de Sabará, Lair.
Uma pena. Obrigado pelas informações do craque Gabriel Rodrigues, um dos melhores repórteres com quem eu já trabalhei. Esse menino é uma máquina ao vivo. Impressionante a clareza do Gabriel para explicar tudo, passo a passo, como aconteceu e terminou de uma forma trágica para essa família, a quem eu mando, inclusive, um abraço agora. Obrigado, Gabriel.